Oi, sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Prof, um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil da UEM em parcerias com os professores do DEC, que tem o objetivo de melhorar a relação entre os acadêmicos e os professores, realizando entrevistas para vocês saberem um pouquinho mais sobre cada um deles. Eu sou Maria Luísa, estudante do segundo ano de Engenharia Civil na UEM e membro do PET. O entrevistado desse vídeo é o professor Alexandre Ito, da área de Hidráulica e Saneamento. Seja muito bem-vindo, professor Alexandre. Obrigado pelo convite, agradeço aí a oportunidade de estar aqui presente também, junto com vocês. Bom, meu nome é Alexandre, né? Também sou formado em Engenharia Civil, me formei em 2012. Atualmente eu comecei a dar as aulas, né, em 2013, então, assim, logo que eu me formei, já comecei a dar as aulas. E desde então, tenho continuado até hoje. Obrigada pela presença, professor Alexandre. Eu sou Stephanie, estudante do segundo ano de Engenharia Civil na UEM e membro do PET. Vou dar início à nossa entrevista, que será dividida em 4 quadros que abordam diferentes temas. Iniciando o quadro da carreira profissional, a primeira pergunta é: você sempre quis seguir carreira acadêmica? O que te fez pensar nisso? Na verdade, essa pergunta é bem legal, né? Bom, pelo menos para mim. Eu nunca quis ser professor, né? Nunca passou pela minha cabeça ser da área da docência. Sempre tive vontade realmente de fazer projetos, né? Então eu comecei, quando eu me formei, eu fui fazer estágio tanto em construtora como também em uma empresa de projetos, né, de saneamento. E a partir de lá eu comecei, né, a fazer várias aplicações do cotidiano nosso, né, da engenharia. Só que daí começou a aparecer outras oportunidades, né? Na época que eu me formei, a maioria, a gente estava no boom da engenharia civil, né? Então, todo mundo formou, eles estavam empregados, estavam trabalhando. Então, assim, foi uma época muito boa. Só que, na época, meu orientador, que foi o professor Sandro, né? Agradeço muito a ele pela essa oportunidade, ele me convidou, né? Fazer o mestrado, fazer os concursos. Na época, como era muito recente, eu não dei muita bola, né? Acabei não indo fazer. Aí depois a professora Cristiane, ela falou assim: Alexandre, tenta lá de novo, né? Vamos fazer uma forcinha aí. Vai que, né? Aí eu acabei incentivado por ela também, acabei fazendo, né? O teste seletivo ali na UEM e consegui. Não passei em primeiro, mas depois eu fui chamado. E aí eu comecei a dar as aulas logo na sequência, né? Então, tipo, acho que eu me formei em janeiro, comecei a dar as aulas em agosto, depois de 2013. Então foi bem legal, foi bem gostoso. Que legal, foi bem rápido, né? Você já saiu da graduação e foi para... Um pouquinho de sorte também. Por que você escolheu a UEM? A UEM porque, na verdade, eu estava morando já aqui, né? Pensei em fazer em Curitiba também, eu consegui até passar lá na Federal. Só que pela comodidade, né, facilidade de estar aqui, eu acabei ficando, né, aqui em Maringá. E eu gostei bastante daqui. Certo. E qual é a sua formação agora completa, assim? Certo. Então, eu me formei em 2012, né? Aí, em 2014, como eu já estava dando aula, né, os professores falaram assim: olha, Alexandre, é bom você fazer especialização ou mestrado. Então, em 2014, eu comecei a fazer a especialização em prevenção de incêndio e pânico, aí na UEM também, junto com o mestrado, né? Então, eu fiz o mestrado ali no PEU, Engenharia Urbana, que tem, né? Então, eu fiz essas duas especializações, né? Tanto a especialização em si como o mestrado. E atualmente estou fazendo doutorado, né, na USP em São Paulo, em engenharia ambiental e hidráulica, né? Então, pretendo terminar o quanto antes. Legal. E qual foi o maior desafio até então nesse processo de se tornar professor? O maior desafio foi superar, né? Superar as dificuldades aí no quesito conversar com o pessoal, ter essa abertura, né? Porque eu no começo, desde quando pequeno, né, nunca tive facilidade em falar em público, conversar com muita gente, eu era sempre retraído, né, introspectivo.
Então, foi no começo da carreira, foi assim, difícil começar a se expressar de forma adequada, conversar com os alunos, encontrar vocabulário adequado muitas vezes também. Então, essa foi realmente a maior dificuldade mesmo que eu tive. Acho que no começo, né, professor, é difícil fazer essa ligação com os alunos, né? E acaba sendo essencial para a gente prestar atenção nas aulas. Isso é verdade. Assim, no começo, para mim também foi diferente, porque como eu tinha acabado de me formar, eu conhecia muita gente ainda que estava na graduação, né? Então, assim, você ficava naquela situação do tipo, você é professor, tem que ter aquele respeito, mas muitas vezes a gente tinha aquela intimidade com os colegas, né, os alunos, muitas vezes, só que também muitas vezes eles extrapolavam esse limite. Então, assim, encontrar esse ponto ótimo era difícil. Ah, eu imagino. Às vezes você dá aula para quem você conhece, deve ser muito difícil. É complicado. Mas, assim, é gostoso também ver o desenvolvimento do pessoal, muitas vezes, assim, pelo fato de você estar mais próximo, né, o pessoal aproveita mais, né, aprende um pouco mais, está um pouco mais aberto a essas mudanças, né. Eu digo mudança porque o aprendizado em si é uma mudança, então a gente vai aprendendo, né, e eles sentem mais interesse, muitas vezes. Fica mais fácil até de dar aula. Aproveitando, professor, que você entrou nesse assunto da carreira profissional, agora a gente vai entrar no nosso segundo quadro, que é a área de atuação. O que te levou a escolher a hidráulica e saneamento? E o que você mais gosta nela? Olha, da mesma forma como eu escolhi também a engenharia civil, né, eu não escolhi a engenharia civil exatamente, eu meio que caí nela, assim, sabe, ela me escolheu. E, assim, a hidráulica foi a mesma coisa. Então, assim, nunca tive muito interesse, assim, como todo mundo, a priori eu tinha pensado na parte de estruturas, né, fazer o projeto estrutural. Só que como eu sempre tive muita dificuldade, né, durante os cursos, a grade curricular, então, mecânica dos fluidos foi um peso ali grande para mim. Só que pelo fato de ter essa dificuldade, eu acabei aprendendo um pouco mais e tendo uma facilidade um pouco maior. Então, isso me chamou um pouco mais a atenção. E quando eu entrei em hidrologia, e o professor, no caso, na época eu era o professor Ed, né? Ele mostrou uma parte da disciplina que era de simulação hidráulica. Aí eu gostei ainda mais. Então, a partir daquele momento, eu falei assim: não, eu quero fazer essa parte de simulação. E, querendo ou não, hoje, assim, entre as partes mais, parte científica, né, atual, ela é mais desenvolvida, né, o pessoal tem chamado bastante atenção para isso. E aí, o uso do computador, né, a situação também que a gente está hoje, e, isso me ajudou bastante, né, então, isso contribuiu para a minha escolha, né, desta área. Qual que era a tua pergunta mesmo que eu esqueci? O que você mais gosta nessa área? Então, a parte que eu mais gosto mesmo é a simulação, né? A simulação hidráulica, você propor situações, diversas situações, ver quais são os possíveis resultados que você vai encontrar ao longo dessas situações e como você pode melhorar, né? Então, a gente está aí para melhorar de diversas formas, tanto no nosso cotidiano, como também nas nossas atividades. Então, eu consegui aplicar esse conceito de simulação técnico só da hidráulica, né, para o meu cotidiano, né. Então, eu tento sempre otimizar o meu processo, O professor está vivendo a hidráulica todo basicamente. dia. Você falou, né, professor, que todo mundo quer ir para a área de estruturas. Então, se você tivesse que escolher outra área de atuação, você acha que seria estruturas ou seria alguma outra área da engenharia civil? Olha, eu gostei bastante de estruturas, acho que não. Tem muita concorrência. É muita gente. Mas outras áreas que eu gosto bastante é a área de rodovias e pavimentação, muito legal, muito bacana. Ou também a parte de acústica, com a professora Lina, achei bem legal também essa parte. Mas junto, assim, no caso da acústica seria a parte de simulações, né?
Agora, se fosse na área de rodovias, talvez execução, tal, alguma coisa assim do tipo. Eu acho que são áreas bem diferentes, né? É. Eu vi, professor, você comentou aqui, né? A gente também deu uma pesquisada e a gente viu que você desenvolve projetos de pesquisa. Atualmente, quais são suas linhas de pesquisa? Olha, as minhas linhas de pesquisa normalmente são na parte de saneamento, né? Eu tenho feito um trabalho com 2 alunos na parte de um pouco de leis, né? Então, a gente teve uma nova legislação que saiu agora em 2020. Então, trazendo um pouco desse conceito prático, né, para a área acadêmica, para mostrar para os alunos esse desenvolvimento que é não só da hidráulica, do saneamento, mas para o nosso cotidiano. Então, a questão política, né, legislativa, regional também, cultural de cada região, isso interfere bastante em cada uma das aplicações, né, cada situação também, e o dimensionamento da rede, então envolve todo um sistema, né, todo um contexto, então eu tenho feito isso com os alunos, né, e eu tenho a intenção de aumentar, né, essa quantidade de projetos nessa linha para poder trazer mais pesquisas, né, no sentido de otimização mesmo, e desenvolvimento de projetos, né, na área de saneamento, na área de ambiental também, acho bem bacana. Professor, eu vi a apresentação de um aluno seu na mostra científica agora do PET, né? E eu achei incrível o tema, porque diferencia muito dos outros, né? Tipo, sai bastante assim da linha, eu gostei bastante. E uma curiosidade que eu fiquei, professor, quando eu vi, é qual o seu critério de seleção de alunos? Tipo, quando mandam um e-mail assim, eu quero um projeto de pesquisa, o que que você acha? O que que te faz aceitar esse aluno? A princípio, como eu não tenho muita demanda, né, então eu aceito os alunos que estejam querendo, né, a única coisa que eu coloco para eles é o seguinte, muitas vezes eu proponho um projeto ou eles propõem um projeto, né, e aí eu consigo ir proporcionando para eles condições para desenvolver esse projeto, tá? Então, assim, eu falo assim, ó, eu estou te orientando, né, eu vou propor situações, ou se você não tiver, aí eu vou sugerir algumas outras situações, né, outras condições para, durante a metodologia, durante a pesquisa, para poder realmente desenvolver esse projeto. E aí, então, a gente começa, né? Muitas vezes, como é uma área muito diferente, alguns acabam falando assim, professor, realmente não é isso que eu quero e tal. Então, acaba diminuindo a quantidade de alunos. Mas, no geral, eu só falo assim, olha, o interesse deles é muito importante. Por quê? Porque o projeto vai ser do próprio aluno, né? Eu vou estar ali realmente só para mesmo orientar. Então, eu acho que isso que é o mais bacana, né? É o interesse, a vontade de realmente estar desenvolvendo, pesquisando, fazendo, né? Esse trabalho. Quanto mais gente, melhor, mais fácil fica também, né? Então, o professor busca comprometimento do aluno na É, pesquisa. E você participa de banca, professor, de TCC, mestrado, doutorado? sim, como eu sou mestre, né? Eu só participo de trabalho de conclusão de curso de graduação, né? E no máximo de especialização, né? Então, de segurança do trabalho, e outros que tem aí no departamento. Então, eu tenho participado mais dessas áreas, principalmente na área de hidráulica, mas alguns professores, né, têm me convidado para participar ali de alguns TCCs, principalmente da construção civil, né? Então, quando o aluno quer fazer algum projeto ali, parte econômica também, eu participo bastante, processos também, eles fazem durante a execução de obras, né? Então, mais ou menos nessa linha de pesquisa. O senhor, né, professor, você já fala bastante apresentação na sua matéria. E na apresentação do TCC, qual dica você daria para a gente que está apresentando, para a gente sair bem? Ixi, essa é uma pergunta mais difícil. Mas bom, eu acho que sim, se você fez o seu trabalho, a apresentação em si você vai sair muito bem, né?
porque você tem um conhecimento daquilo tudo. O cuidado que muitas vezes, assim, tomar em relação à definição das informações, das palavras que você vai utilizar, você conseguir se expressar de forma bem explícita, né? Não deixar aquelas dúvidas nos comentários ou frases, assim, com dupla interpretação. Muitas vezes isso pode atrapalhar, né, na passagem, né, da sua fala mesmo. E os resultados, você conseguir, assim, mostrar que teve resultados, quais são, e se deixa dúvidas também nos resultados, compromete um pouco o trabalho como um todo, né, porque é quase o finalzinho dele. Então, muito importante nessa parte, né. Então, assim, na apresentação em si seria mais ou menos isso. Isso também ajuda no texto, né, ao longo do trabalho em si. Então, você escrever o texto bem, né, vai te ajudar bastante na apresentação. Você saber definir o que é revisão bibliográfica, o que é metodologia, o que é resultado, não confundir metodologia com resultados. Eu sempre chamo a atenção dos alunos, né, lá no Laboratório de Ciências do Ambiente, hidráulica, laboratório de hidráulica também. Então, assim, tomar esses cuidados ajuda na apresentação, porque quando você sabe cada uma das etapas, você sabe o momento em que você deve falar cada informação. Eu acho que nisso até ajuda, né, professor, você cobrar às vezes os trabalhos, que a gente já vai se englobando, né, desde o primeiro ano, nesse jeitinho de trabalho, porque no ensino médio, né, não é assim, Exatamente. difere bastante. E conhecer, né, o trabalho na hora de apresentar faz toda a diferença, né? Saber Sim, todas as etapas certinho, o que cada coisa é, te dá mais confiança também para poder apresentar o trabalho. exatamente. Legal. Agora a gente vai para o quadro mais descontraído, que é Fofocando com o Prof. Já passou por algum perrengue ou alguma situação engraçada dentro da sala de aula que você pode contar pra gente? Olha, assim, não diria perrengue, nem situação, assim, muito engraçada, mas, assim, como eu estava no começo da carreira, né, eu peguei uma disciplina que era instalações hidráulicas prediais, e, e foi, assim, acho que a primeira aula foi da turma, uma turma, acho que 17, se não me engano. Chegou na hora da aula, gente, eu perdi tudo na cabeça. Veio um branco e eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia falar, não conseguia escrever. De repente, eu olhei pro quadro e falei, o que que eu tô fazendo aqui? Porque eu não sei o que é que eu tenho que falar. Foi, assim, desesperador, porque eu estava na frente de um monte de alunos e os alunos, eles eram muito bons. Aí, de repente, eu travei, não conseguia. Aí eu respirei fundo, aí eu comecei a escrever primeiro, né, meu nome. Falei assim, não, deixa eu começar com o nome, a disciplina, qual que é o objetivo da disciplina. E aí começou a ir um pouquinho, mas nossa, aí eu travei. Nossa, eu imagino como você deve ter ficado, né? Dá aquele friozinho na barriga, mas acontece. Acontece com todo mundo. Você tem algum hobby fora da sala de aula? Alguma coisa que você gosta de fazer? Então, uma coisa que eu busquei, né, como eu sempre comentei aqui no começo, eu tive muita dificuldade de me expressar, falar na frente, em público e tal. Então, quando eu comecei a dar as aulas, eu não tinha o controle da minha voz. Muitas vezes, como a sala é muito grande, você fala assim, nossa, eu tenho que falar um pouco mais alto. Até que teve uma vez que estava tirando a dúvida do aluno lá, estava quase gritando, né? O aluno falou assim, professor, não precisa gritar, né? Eu falei assim, não, eu não estou gritando, eu estava quase esgoelando. Coitada. E aí, eu falei assim, não, isso não dá, não tem como. Então eu comecei a fazer, eu procurei aulas de canto, né, e aí eu comecei a fazer uma aula de karaokê aqui com uma professora da SEMA, né, eu comecei a fazer algumas aulas de canto e aqui na SEMA, como negócio de karaokê e tal, eles fazem muito concurso, né, de canto. Então eu acabo aí desenvolvendo, né, essa outra característica aí, para poder melhorar durante o horário de aula, né. Que legal, então você faz aula de canto. Sim.
O professor vai ter que cantar pra gente. Fiquei super curiosa agora pra ouvir você cantando. Vou pedir ajuda pra Juliana aí cantar junto comigo. Normalmente eu canto as músicas japonesas, né? Tenho cantado muitas músicas japonesas, karaokê em si, né? Os concursos. Mas eu tava treinando esses dias, que a gente vai ter um outro concurso agora, um ABRAC, né, internacional, que eu tava cantando uma música em inglês, My Way. Né? Não vou cantar agora, não. Eu já tava esperando o professor que isso. Brincadeira. Depois, talvez, no finalzinho, vamos ver. O que vocês querem mesmo? Tem que ficar até o final da entrevista para ver o professor cantando, gente. Agora, indo para outra pergunta. Em sua graduação, você já participou de alguma atividade extracurricular? Tipo empresa júnior, PET? Na minha época, não tinha, o EMPEC não tinha. Então, eu acabei assim não participando. Existe o PET, mas acho que o PET não tinha um departamento de direito civil, não me recordo bem. Eu sei que eu não participava desses eventos. Como eu tinha muita dificuldade de aprendizado, então eu realmente acabei focando mais nos estudos. Foi ruim, né? De uma certa forma, por não ter contato com os colegas e tal, porque eles tinham bastante eventos mesmo. Então, assim, no geral, eu acho que poderia ter participado mais, assim, sabe? Desses eventos. Então, eu acabei não participando mesmo. Sim, muitos desses também é mais novos, né? O PET é mais novo, né? A empresa júnior tá agora mais movimentada, então... Mas é legal Sim. participar. Na minha época, quem estava organizando, acho que eles estavam mexendo, era a Fernanda Aguiar, tinha o Thiago Ortiz, Gustavo, esqueci o sobrenome dele, tinha 3 Gustavo lá. Eles estavam organizando a IMPEC. Então, assim, eu lembro que eles tinham muitas reuniões, muitas coisas para resolver, né? Assim, gente, não dou conta. Então, assim, aí eu falei assim, não, eu prefiro ficar aqui no meu, porque já tá muito difícil já. É bem corridinho, mas dá para conciliar as duas coisas. Não, eu tiro o chapéu para vocês estarem participando de um monte de evento aí, ó, que realmente não é fácil. Então, professor, agora a gente vai para o último quadro, que é o Responde Aí. Começando, a gente tem algumas perguntas do Insta que os alunos mandaram lá no nosso arroba, e eu vou ler elas aqui para vocês. Qual foi a melhor experiência que a faculdade ofereceu? Olha, a faculdade me ofereceu bastante oportunidade em conhecer pessoas, né? Então, assim, hoje eu tenho colegas que, sem eles, eu não consigo fazer muita coisa. Eu fui da comissão de formatura, então, assim, o objetivo nosso realmente foi agregar todo mundo, né, juntar o pessoal, para poder estar sempre unidos, né, mesmo depois da formatura. Então, assim, isso contribuiu bastante, né, crescer e desenvolver com o pessoal, ter esse contato, QI, né, que indica aí, quando a gente precisar de algum perrengue, a gente ia procurar alguém. Networking, né, professor? Exatamente. É tudo. E você, professor, uma dúvida. Você dá aula com algum desses colegas? Tipo, algum deles também se tornou professor? Ou só você seguiu a carreira acadêmica? Sim, no começo foi só eu, né? Teve vários colegas que falaram assim, nossa, você vai virar professor. Outros falam assim, nossa, você era para ser professor, né? Aí depois alguns outros colegas vieram também, então eu tive ali a professora Priscila Pini, ela se formou também comigo, fez mestrado junto comigo também, a gente fez estágio junto, trabalhamos juntos também. Hoje ela está como professora da Federal, né, em Apucarana. Tem o professor Eduardo também, Eduardo Wolff, né, a parte de estruturas. Tem o Guilherme Nani também, que dá uma outra faculdade. E aí vai, tem outros colegas aí bastante que foram também para a área acadêmica, né, e estão vindo aos poucos, né, outros também estão querendo fazer mestrado também, procuraram para tirar algumas ideias, bem bacana. É legal, né, professor? Outra pergunta foi, qual a sua maior realização como professor?
Bom, realização, foi, assim, realmente crescer, desenvolver, sabe? Então, conseguir me expressar mais, ter um controle emocional um pouco maior também, porque ali no nosso departamento eu agradeço sempre eles, né? Porque, assim, a conversa que a gente tem, assim, é um nível um pouquinho melhor, né? Então, assim, sempre de uma forma bem polida, digamos assim. Então, eu achei bem bacana isso, né? A forma de se comportar, agir também com as outras pessoas. Acho que isso foi, para mim, essencial. Muito legal mesmo, professor. A próxima pergunta é: como foi lidar com o ensino remoto emergencial? Olha, no começo foi um pouco assustador, né? Porque como era, eu principalmente dou aula de laboratório, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Não dava para trazer o módulo hidráulico que é aqui para minha casa. Então daí eu falei assim, eu lembrei que no doutorado eu tive uma disciplina também que era bem parecido com o laboratório de ciência do ambiente, e o professor tinha alguns vídeos. Eu falei assim, vou fazer igual. Então daí eu peguei, fui lá gravar, né? E, e foi daquele jeito, né? Eu e a Bruna, a gente fez, depois eu e o Daniel também, a gente fez o laboratório de hidráulica, então a gente foi gravando. Claro que as fichas, né, todo o material que a gente disponibiliza também ajudaram bastante. Outra coisa que eu achei também, que eu fiz antes mesmo de começar tudo isso, né, desde o começo da minha carreira eu comecei a tirar foto dos meus quadros, para poder guardar e ver, assim, que eu posso colocar, ou tirar, melhorar sempre. Então, eu já aproveitava essas fotos, essas figuras, para poder apresentar durante as aulas remotas. Então, assim, você via um quadro, diferente de hoje que você não vê um quadro, né? Então, isso eu achei que foi legal eu trazer aqui para os alunos, assim, um pouco de ar, né? De uma sala de aula. É verdade, professor. Acho que laboratório ainda é um dos mais difíceis, né? Porque a gente tinha expectativa de estar lá com os materiais e tal, e fez tudo por vídeo. Isso para vocês é um pouco frustrante, né? Então, assim, realmente, e muitas vezes a gente acaba cobrando algumas coisas, tipo a metodologia, né? Você tem que fazer assim, assim, assado. Só que vocês acabam ficando somente na voz, na escuta, né? Do que está sendo feito. O visual muitas vezes não ajuda muito, mas quando você está fazendo ali, realmente a metodologia pega bem, né? Então daí você sabe explicar um pouco mais, você consegue descrever melhor a situação, os cuidados que são necessários, né, a serem expostos ali para o leitor. Então isso é muito importante. É. Mas eu acho, professor, que a imagem do quadro ajuda mesmo a criar, tipo, esse ambiente de sala e mostrar assim, você está numa aula, presta atenção. E copia. Copia o quadro, tem tempo. Já vou apagar e é isso. Outra pergunta que fizeram, professor, de novo sobre aluno, ó, o pessoal tá curioso. O que é um aluno nota 10 para você? O aluno nota 10 eu diria assim que, gente, não foca no aluno nota 10, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver muitas habilidades, né? A gente precisa estudar? Precisa. Assim, mas não precisa ser excelente. Acho que a excelência, a gente foca só num ponto, né? A gente precisa realmente desenvolver também, né? Conversar com os colegas, tirar dúvida, ajudar os colegas também. Porque quando vocês saírem e se formarem, nada vai ser sozinho, né? Estudar, tirar nota 10, beleza, você consegue estudando muito, né? Se dedicando ali, sentado, estudando sozinho. Mas muitas vezes, outras habilidades também são importantes, né? Então, não foca só nisso, né? Foca também em outras coisas também que vai desenvolver as suas atividades depois. Até algumas habilidades interpessoais, né? É importante a gente desenvolver, porque às vezes a gente foca muito em absorver o conteúdo e a gente não se desenvolve, né? Exato, é tipo ler um livro, né? Ter a paciência de ler o livro, ter a tolerância muitas vezes com os colegas, tolerância dessa ordem, né? O professor está dando a ordem de fazer alguma coisa, ordem entre aspas, né? Mas assim, ó, estou falando assim, ó, você precisa fazer isso. Aceitar que você tem que fazer isso também, né?
Então, essas outras características são muito importantes. E, mais uma sobre alunos. Que dica daria para alunos que pensam em seguir carreira acadêmica, professor? Olha, minha sugestão seria ter paciência, né, e ter muita vontade, né, porque, assim, querendo ou não, não é fácil, é uma vida um pouco solitária, porque realmente você vai ter que, aí sim você vai ter que estudar mais, né, você vai ter que estudar sozinho nesse caso, porque muitas vezes, bom, por exemplo, no caso do doutorado, né, é um tema novo e você não conhece e poucas pessoas irão conhecer, porque o objetivo realmente é trazer inovação. Então, assim, realmente, para aqueles que gostam muito, né, de estudar bastante, não ter aquela interferência externa, muitas vezes é um bom caminho, né. Diria também que é bom para crescimento pessoal, né, então você, assim, desenvolver essa concentração é muito bom. E você, professor, você consegue chegar em alguns alunos o perfil para ser professor? Eu vejo, assim, que alguns têm mais facilidade em se expressar, falar, né, Uhum. isso é bem bacana. Mas acho que vai de cada um, assim, sabe. Eu não, assim, ainda não acertei algum que vai virar professor, assim. Teve alguns que me surpreenderam bastante, né. Então eu tive uma orientada, um tempinho, já faz alguns anos, que ela tinha muita dificuldade, né, tanto na projeto, pesquisa, né, metodologia, até escrever, ela falou assim, eu não servo para isso e tal. E hoje ela está fazendo mestrado e está apresentando vários eventos aí, eu falei assim, nossa, que legal. Então, assim, muitas vezes a pessoa se supera também nesse quesito e acaba indo também para essa área, acho bem bacana. Mais uma pergunta do Insta. Qual foi seu maior desafio durante a graduação e agora como professor? Olha, na graduação, né, manter o controle para poder estudar e fazer outras atividades, realmente foi bem difícil, eu não conseguia. Então, assim, eu acabava ficando mais estudando, né, do que fazendo outras coisas. Então, fazer atividade física, alimentação boa, dormir também muitas vezes, né, era complicado. Então, esse foi um desafio muito grande, entrar nesse ponto de equilíbrio. E como professor, assim, foi gostoso, a maior dificuldade realmente foi montar as aulas, né, pensar no seguinte, falar assim, eu vou estar passando um conteúdo, será que eu estou me expressando de forma que o aluno consiga interpretar aquilo que eu estou falando, assim, está escutando, entendendo o que eu estou falando? E colocar o texto, a imagem, que facilite essa interpretação. Essa parte realmente foi mais difícil, mas depois que a gente consegue montar e passa uma vez, aí você percebe onde que tem os problemas e você vai melhorando, né? Mas, assim, dar aula, fazer um mestrado, especialização, doutorado junto, é puxado, não é fácil, não. Eu imagino, professor. E sobre dormir é muito real, né? A gente até brinca entre si. Faz engenharia, dorme 8 horas da noite, você não tá fazendo engenharia direito. Exatamente. Porque toda noite é perdendo sono. É madrugada dentro. E uma pergunta, professor, que é minha mesmo. Você comentou do professor Sandro, né? Sim. E é professor Sandro de hidráulica, ele ainda dá aula. Como é para você, tipo, dar aula e seus colegas de profissão serem seus antigos professores? Deve ser muito, deve dar uma contentação, né? Tipo, uma realização muito grande. Eu gosto bastante, assim, não sei se por causa da cultura japonesa, né, mas, assim, eu sempre vejo eles, sempre irei chamar eles de professores, né, então, são os meus mentores, digamos assim, vejo eles como referência, sempre vi eles como referência, eu quero chegar no nível que eles estão hoje e sempre, né, então, assim, eu tenho o maior orgulho de estar junto com eles ali, trabalhando, né? Eu sei que eu tenho muito a aprender também junto com eles e, nossa, é assim, muito legal. Eu imagino mesmo. Deve ser mesmo, se você está junto com ele. Porque você passa as duas fases, né? A fase da graduação e a fase profissional ali. Então, E final. só Pode mais uma falar. coisinha, né?
Eu acho legal, assim, também de entender o lado do professor, muitas vezes, né? Ele fala assim, não, é assim. Não, por mais que você seja aluno, você vai falar assim, professor, mas não dá para fazer uma outra coisinha, né? Estender o prazo, tal. Você vai ver que depois, quando eu entrei, né, como professor, eu realmente entendi esse lado deles, né? Assim, dessa cobrança, muitas vezes. E depois, lá na frente, o cliente vai chegar para você e vai falar assim, ó, eu preciso desse projeto para ontem. Então, assim, você tem que se virar nos 30 para poder entregar esse projeto, né? Então, assim, foi bacana, foi, assim, uma forma muito legal, né, de perceber esse outro lado. Sim, verdade. Agora, finalizando esse quadro, a gente vai fazer um bate-volta, que é bem descontraído, rapidinho. Eu vou ler alguma situação e te dar 4 opções, e você tem que responder com uma, rapidinho, tá? A primeira é: aluno que chora nota no final do semestre. Primeira opção, dá 10. Tchau, obrigado. Parabéns, nota 0. Pensa com carinho. Penso com carinho. Bonzinho. Aluno que dorme em sala de aula ou não desliga o Meet, né? Igual a gente tá no remoto. Coragem, porque não só não tem. Vou embora ou saio da reunião. Guardo o nome da pessoa ou finjo que nem vi. Eu guardo o nome da pessoa. O professor tem um caderninho assim, dormiu tal minuto. Eu anoto, eu tenho minha lista de chamada, eu coloco a presença, o nome, tem a fotinha de cada um de vocês também, e eu vou anotando. Olha, gente. Desliguem o Meet. Aluno que sai toda hora da sala. Traz café para mim, passa a lista de chamada, vai com Deus, nem ligo. Não ligo não. Acho que vocês já são adultos, né? Não tem problema não. A última. Aluno que liga a câmera durante as aulas. Indiferente, não ganha nota, mas ganha moral, puxa saco ou ganha pontinhos na prova. A segunda opção, hein? Como que Não é? ganha nota, mas ganha moral? Muito moral, hein? Acho que vale a pena, hein? Talvez vai, quem sabe, uns pontinhos depois. Vamos lá, gente. Todo mundo liga na câmera. A moral pode se transformar em ponto, né? Vai que aparece algumas questõezinhas ali, a oral, daí você responde bem uns pontinhos, né? Verdade. Aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Micão, nem ligo, finjo que acredito, acredito de verdade. A gente finge que acredita, né? Não liga a câmera, não responde, vixe. Às vezes a internet cai bem na hora da chamada, professor. Verdade. Corriqueiro. Caiu a árvore. Presencial não tem como correr, né? Mas online sempre dá um jeitinho. Mas então é isso, professor. A gente encerrou as entrevistas. Foi muito boa a nossa conversa. Com certeza, todo mundo que vai assistir vai amar, assim como a gente, né, que está aqui entrevistando. Obrigada novamente pela presença. Foi um prazer ter você aqui com a gente. O Pet agradece. É isso. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Um momento que a gente está sempre muito longe. E muitas vezes vocês não têm a oportunidade, né, de conhecer os professores, ver que o professor também não é um bicho de sete cabeças, né? Também é gente. Então, e passar essa experiência, né? Nossa, para vocês, eu acho que é muito legal. A gente agradece mais uma vez sua participação nesse projeto, prof. A gente fica muito feliz que você tenha topado. E para você que assistiu até aqui, obrigada. Lembre de se inscrever no canal, porque serão postadas mais entrevistas. E assim você fica por dentro de todas. E quem assistiu até o final, a gente falou que tem uma palhinha do professor Ito. Então agora... Já ia falar isso, já. Um extra, pessoal, sobre quem viu até o fim. A gente tinha até esquecido já. Tá bom, então eu vou cantar um pouquinho, né, da música My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend,
I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did in my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and say true, without exemption. I planned each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did in my way. Yes, there were times, I'm showing you, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there's a doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all when I stood tall and did it my way. Chega. Professor, arrasou! Ai, incrível! Nossa! Eu amei. Professor, se um dia você não quiser mais dar aula, você pode participar do The Voice. Meu Deus! Sim, por favor. Arrasou, professor. Não, gente, ó, esse final, vocês têm que se inscrever, vocês têm que compartilhar o vídeo. Professor Ito cantando Só Se Vê aqui no canal do PET. Sim. É a primeira vez, na verdade, que alguém do departamento vai estar sabendo, porque até então acho que nem os professores sabiam muito. Gente, informação confidencial. Revelamos um talento aqui. Mas isso é muito legal, porque assim como o professor conhece mais do aluno, a gente conhece mais coisas do professor, né, como um hobby. Isso é muito legal. Obrigada, professor, pela oportunidade. Professor, a gente agradece demais. A gente está muito feliz com essa entrevista, com tudo que o senhor contou, com esse show no final, né? Finalizou de uma maneira incrível. E para você que viu até agora, a gente deseja que você continue assistindo as entrevistas. E tchau, até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.